E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos começar, mais uma aula aqui de oficina, Vamos começar mais uma oficina. Estamos na oficina 12. Gente, como passou rápido esse semestre, não é verdade? Nossa, eu tava aqui vendo e a gente fez tanta coisa. A gente fez 12 oficinas, a produção do podcast, foram muitas coisas. Demais. Eu tô até aqui, já corrigindo algumas coisas, tudo mais. E já vou avisando que hoje a aula vai ser um pouco diferente. Porque, pessoal, não sei, vocês são muito novinhos, não vai ser da época de vocês. Mas existiu o Telecurso 2000, que era, assim, algo muito bom. Eu nem me lembro onde passava, se era na TV Cultura, na Globo, eu não lembro de verdade. Mas, gente, era um programa muito legal, pra você aprender, e eram diversas matérias, viu? Não era só português, não. Tinha matemática, tinha filosofia, tudo mais. E acredita que eles fizeram agora, só que agora é só de escrita. Chama Telescrita 2021, acabou de ser lançado. E claro que eu não ia, deixar de passar pra vocês. Por isso que essa aula vai ser um pouco diferente, porque eu quero que vocês vejam, esse vídeo ele tá muito interessante, pessoal. Vocês não fazem ideia do quanto foi uma ideia, assim, super criativa, refazer, e aí é de uma direção diferente, sabe? Então, eu achei super legal e eu queria trazer isso pra vocês, porque se vocês não conhecem o Telecurso 2000, esse vocês vão estar aí conhecendo e é muito legal. Mas antes, eu só vou falar pra vocês, não vai dar tempo da gente produzir texto hoje, tá bom? Por conta do vídeo, do Telescrita e tudo mais, não vai dar nessa aula pra gente produzir. Então eu não trouxe proposta para texto, não vai ter nenhum tipo de texto hoje, mas eu vou fazer eu sempre faço no caso 2 a 3 perguntinhas para vocês, lembram? Então isso eu vou trazer depois do vídeo, O vídeo ele vai ser a nossa inspiração. A inspiração é sempre texto, mas como eu disse, vai ser uma aula diferente, O vídeo vocês vão ver que tá com conteúdo muito legal. Então, quando vocês forem responder as perguntas, vai ser bem legal, assim, lembrar do vídeo, refletir um pouco, porque a nossa aula é pra isso, é como eu sempre falo, pra fazer um texto perfeito, pra ter respostas perfeitas, não é isso. A proposta da oficina é o quê? É criatividade, é você simplesmente colocar no papel o que você tá pensando, sentindo, Até porque a gente não escreve somente de uma forma rebuscada, não é isso que eu busco aqui, é o que eu sempre falo pra vocês, É pra gente escrever assim, com a nossa criatividade mesmo, tá bom? Então eu vou parar de falar pra dar tempo de a gente assistir esse vídeo, que eu quero muito que vocês assistam. E eu vou colocar aqui, tá? O vídeo do Telescrita. Fundação Roberto Marinho, em convênio com a Fundação Padre Anchieta, apresenta Educação Permanente, Telecurso 2º Grau, Atualização de Conhecimentos, Exames Supletivos. Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa Telescrita 2021. Estamos aqui na badalada cidade de Engenheiro Coelho, no interior de São Paulo, onde vamos discutir os processos sociohistóricos da linguagem na produção escrita. Como você sabe, a escrita não é somente métrica, ela é muito influenciada pelos meios sociais e também pela história. A língua portuguesa passou por diversas transformações. Vamos ver essas transformações ao longo dos séculos? Vamos começar pelo primeiro texto redigido
redigido completamente em português, que foi a Cantiga da Ribeirinha, né? Foi escrito na época do feudalismo, onde a sociedade era estamental, ou seja, existia uma hierarquia muito rígida e a mobilidade social era praticamente inexistente. Páio Soares de Taveirós traz consigo essa influência social ao escrever a Cantiga da Ribeirinha, onde ele apresenta um amor inacessível, né, entre um servo e uma senhora. Então, confira agora uma entrevista com o autor. Olá, eu me chamo Páio Soares de Taveirós, um importante trovador da metade do século XII, época do português arcaico. Fui eu quem escrevi o primeiro texto inteiramente em português, a Cantiga da Ribeirinha, uma cantiga de amor que tinha como característica a vassalagem amorosa, da qual eu também fui vítima. Que tal vermos as mudanças da escrita indo para uma outra época? Vamos nos adentrar agora no Barroco, período que se estende entre o século XV e o século XVII. O contexto social era a Contra-Reforma, onde havia uma valorização do cristianismo e das experiências espirituais. É a arte do conflito, cheia de exageros. Tudo isso era levado para a escrita através de muitas figuras de linguagem. Acompanhe agora uma entrevista realizada com Padre Antônio de Vieira na época. Olá, eu sou o Padre Antônio Vieira, sou jesuíta, catequizador, um pouco ambicioso e com vocação política. Já escrevi muitas obras proféticas, sermões e cartas. Em algumas das minhas obras eu utilizei o conceptismo, a antítese, a analogia, mas eu sou muito adepto ao ocultismo. O tiktoker Camilo Castelo Branco também deixou sua contribuição ao falar da liberdade de escrita que pôde ter em sua época. Confira a entrevista. Olá, me chamo Camilo Castelo Branco e vivo no segundo momento romântico, mais conhecido como ultrarromantismo. Para ser bem sincero, apenas escrevo literatura de consumo, já que vivo disso. Aproveito para dizer que a linguagem da minha época é livre, já que temos a liberdade de expor nossos sentimentos como eles são, doidos, desmedidos e exagerados. Essa liberdade de escrita pelo autor só foi possível pela ascensão da burguesia, que precisava de obras que expressassem os seus sentimentos. O que interessava era o eu, o que o eu sente, o que o eu sofre, e isso era muito evidente nas obras literárias da época do romantismo. Por fim, vamos observar como último exemplo a escrita referente à segunda metade do século XIX, onde havia uma influência cientificista e a valorização da razão como uma perspectiva objetiva da realidade. As produções críticas nessa época tinham como objetivo o desenvolvimento de uma reforma social, conforme a descrição dada pelo nosso último autor, Eça de Queiroz. Olá, me chamo Eça de Queiroz. Sou um romancista realista do século XIX e me opunho ao romantismo, me opunho aos valores burgueses, principalmente ao casamento por interesse e à religião hipócrita. A minha linguagem é objetiva, racional e cientificista. E esse foi mais um Telescrita 2021. Esperamos que através dos exemplos utilizados aqui, você compreenda que os contextos históricos e sociais influenciam diretamente na produção escrita. Pessoal, vocês viram, espero que vocês tenham gostado, porque eu fiquei de cara quando eu vi o Telescrita. Gente, que legal, um programa totalmente voltado só pra escrita, vocês sabem que eu amo, né? Então fica aí de inspiração pra vocês, até porque a gente tá no final do semestre e eu queria trazer algo mais leve mesmo, né? As notas já foram dadas, né? Coletadas, como eu disse, com o texto do podcast, texto sobre criatividade, né? A nossa primeira produção também. Essas foram as formas de avaliação, então vocês podem ficar, né? Sossegados nesse final de semestre. E eu trouxe esse vídeo leve aí pra vocês. Espero que tenham gostado, porque, gente, eu amei o Telescrita 2021. Vou super assistir. Já sou telespectadora número 1. Vocês sabem disso, né? Quem me conhece sabe. E aí eu vou fazer as perguntas, né, que eu falei, que hoje não vai dar tempo da produção escrita, o texto, no caso. Não vamos ter tempo, mas são perguntas aí para vocês responderem refletindo, principalmente depois de ter assistido esse conteúdo, né? E eu vou colocar aí na tela para vocês que a primeira pergunta é:
de que forma o seu ambiente influencia sua escrita? Muito legal da gente pensar isso, de refletir, né? A segunda é, defina seu processo de escrita em 3 palavras. E pessoal, eu tenho aqui, se eu não me engano, deixa eu abrir uma aba aqui pra ver, porque se eu não me engano falta só 3 alunos responderem. No caso é a Carol, o Lucas e a Fernanda. Alguns de vocês podem se voluntariar aí para estar respondendo essas 2 perguntinhas? Então, professora, na pergunta 1 eu respondi da seguinte forma. Meu ambiente influencia de grande modo na minha escrita. Por exemplo, quando estou assistindo uma série histórica, gosto de pesquisar sobre e escrever sobre isso. Ou depois de assistir a um jogo de futebol, meus pensamentos são voltados a isso, influenciando a minha escrita também. Ou no caso, quando vejo o jornal, fico deveras entusiasmado para escrever sobre o contexto político que estou inserido. Referente à segunda pergunta que a senhora colocou, eu respondi do seguinte modo. Criatividade, liberdade e opinião. Essas são as minhas 3 palavras, né, que resumem o meu processo da escrita. Ótima contribuição! Achei muito legal o seu ponto de vista sobre a escrita. Gente, que legal! Então, na próxima aula só vai faltar 2 pessoas, né, pra mim ver um pouco, né, de como é a escrita, do ponto de vista, tudo mais. E a gente já pode fechar o nosso semestre bem, né? E aí, vocês vão indo aí pra frente, logo serão grandes professores. E é isso. Então, obrigada pela aula de hoje, ótimo intervalo, tá bom? Até semana que vem!